Desenvolvimento rural. Que forma é essa? Que conteúdo é esse? Por que não desenvolvimento? Bom, me parece que pensar o desenvolvimento rural passa por qualificar o debate sobre desenvolvimento e por que adjetivar essa proposta, esse conteúdo de desenvolvimento, quando a gente pensa a realidade do campo. Bem, verdade é que a gente também fala em desenvolvimento urbano, por exemplo, não é? A proposta aqui é que a gente faça isso, que a gente se aproxime de uma reflexão sobre desenvolvimento rural a partir de uma tríade: turismo, nanotecnologia e agroecologia. Nas conversas, nas caminhadas de pesquisa e extensão, a gente começou a se dar conta, a equipe de trabalho do projeto, de que as ações que a gente vinha desenvolvendo, tem desenvolvido, tanto com agroecologia como com turismo e bem como as pesquisas, os avanços em nanotecnologia, notadamente esses orientados para a produção agrícola e que podem ser incorporados sem prejuízos à noção de agroecologia, que isso tudo conversava. E assim nasce a proposta desse projeto, né? Plantando com nanotecnologia, colhendo com turismo. E eu diria, regando com agroecologia. Nós trabalhamos com projetos de pesquisa, ações de extensão ligadas ao tema da agroecologia, as práticas da agroecologia, que é um campo que se preocupa com a sustentabilidade, com o bem-estar social, com a produção de alimentos saudáveis, e é uma grande oportunidade também aí para o desenvolvimento do turismo rural, tanto para a diversificação de renda dos agricultores e agricultoras, mas também para reconectar, né, a população urbana e dar essa possibilidade de se aproximar ao meio rural, a realidade dessas pessoas e também se reconectar com a natureza. Ocorre que mesmo o processo de produção agrícola, e nesse caso agroecológico, também aos poucos se converte em interesse turístico. Também é foco de visitações, assim o dizem as experiências de agroturismo, de turismo rural, de turismo no espaço rural de forma mais ampla, que tem a ver com a produção, com as experiências produtivas. Daí porque, em suma, nessa nossa experiência, na proposta do projeto, a gente buscou vincular o plantio com nanotecnologia, ou seja, com aquilo que a gente tem de mais avançado nas experiências e nas descobertas científicas, né, e que tem sido incorporado ao processo produtivo de matiz, de viés, numa perspectiva agroecológica. Portanto, pensando aqui de forma mais holística, tanto produção quanto alimentação, quanto como isso se dá, né? Em que medida isso concretiza, sintetiza um processo de entendimento de mundo, uma visão de mundo, uma concepção de mundo. E, portanto, a gente rompe com a ideia da alimentação mercadoria. Igualmente, como eu dizia, como o intuito é também romper com o turismo, com a ideia de turismo, como a ideia de conceber o turismo como mercadoria. Olha aqui, ó. Já estamos com rabanete plantado, tem bastante rabanete, tem salsinha e tem rúcula. Essa rúcula aqui e esse rabanete aqui,
receberam na semana passada a primeira aplicação da arbolina. Tiveram uma aplicação só. Na próxima terça, eles vão receber outra. Mas ela, só o fato de aplicado, nós aplicamos na semana passada, no dia seguinte, nós já percebemos a mudança da cor, com a cor mais forte, mais viva, mais verde. Essa foi a primeira impressão que a gente teve. Bem, a arbolina ela foi desenvolvida junto com a equipe da Embrapa e aqui da universidade. E é basicamente carbono orgânico, são nanopartículas de carbono orgânico que tem um efeito benéfico em termos de metabolismo para a planta. As consequências disso são aumento de atividade de raiz, aumento de fotossíntese e, obviamente, uma planta mais saudável é uma planta que requer menos uso de defensivos, de agrotóxicos, uma planta muito bem mais nutrida, né? Então isso é algo muito importante, muito valioso, principalmente dentro desse cenário atual. O solo, o tratamento do solo, com a aplicação do biofertilizante. Essa combinação de tratamento do solo com matéria orgânica, com adubação, né, de matéria orgânica que a gente busca aqui no entorno, que vai decompondo. Por exemplo, olha aqui, ó. Aqui era uma plantação de mandioca, ó. Isso aqui ficou, isso aqui, ó, decompõe, né, vira matéria orgânica, alimenta o solo. E a aplicação da arbolina ajuda a planta a desenvolver mais rápido. Então é isso que nós estamos percebendo. Essa combinação do solo, nutriente no solo, né, com a arbolina. Olha a couve como está bonita. Isso foi colhido ontem. Ó. Hoje daria outra colheita. Ó, terça-feira será feita a aplicação geral de novo da arbolina. Toda aqui, essa cultura, tanto as berinjelas quanto as couves. Aqui pelo meio tem machixe plantado. Toda a cadeia alimentar, ela expressa em si componentes de interesse para a experiência turística. Assim o dizem, por exemplo, os segmentos, os assim chamados segmentos de turismo gastronômico, de turismo alimentar, que crescem como chamariz, como atratividade para diferentes experiências turísticas. Mas mais do que isso, é preciso, ao nosso ver, entender que a própria questão da alimentação, como por exemplo colocam a Via Campesina, o MST, a alimentação como a síntese da contradição de classe nesse momento contemporâneo, permite operar com o turismo, permite que o turismo seja uma ponte entre uma análise, uma perspectiva crítica de entendimento da sociedade, juntamente com isso que a gente convencionou chamar de alimentação cotidiana, e não só, portanto, nas experiências turísticas que envolvem a alimentação. Outro aspecto relevante, que eu acho que é o mais importante desse projeto, é você poder levar a alta tecnologia para os pequenos produtores que muitas vezes não têm acesso. Então, otimizar a produção, ter aumentos significativos de produtividade, significa aumento de emprego e renda no país, né? Então, isso é algo extremamente benéfico. E essa integração com o turismo ajuda a gente a mostrar para a sociedade que é possível você desenvolver tecnologia, levar essa tecnologia ao campo, ao pequeno produtor, que está muitas vezes sem acesso a tecnologias, e que essa tecnologia ela passa a beneficiar a sociedade como um todo, né? O intuito é também romper com o turismo, com a ideia de turismo, como a ideia de conceber o turismo como mercadoria, para passar a entendê-lo como um fenômeno social multiescalar, multidimensional e que, portanto, tem todo o sentido ser coligado, ser conectado com essas experiências produtivas e com os avanços técnicos científicos. Portanto, também, mais uma vez, sintetizando uma concepção de mundo que vai na contramão da negação da ciência, da negação
do aporte científico para a ponta das experiências de vida dos sujeitos até aqui subalternizados. Ou seja, não só um avanço técnico-científico que esteja comprometido e se comprometa com as principais forças econômicas que ditam o ritmo das políticas públicas para o campo brasileiro, mas fazendo uma releitura, portanto, da proposta de desenvolvimento rural e pensando como turismo, agroecologia e nanotecnologia podem fortalecer as experiências, as territorialidades, essa apropriação territorial, os sentidos de vida dos sujeitos que estão lá na ponta, que em alguma medida a gente pode chamar de camponeses e camponesas. Ou seja, como o campesinato no Brasil, aqui sintetizando todas as expressões de vida do campo, portanto também ribeirinhos, quilombolas, indígenas e etc., né, tem o direito de se apropriar daquilo que há de mais avançado e das novas propostas e experiências científicas. O nosso projeto, com a certeza de que é um pequeno passo nessa seara, busca caminhar e somar forças nessa nova trilha que se abre para a junção, portanto, dessas três áreas, dessa tríade: agroecologia, nanotecnologia e turismo. A primeira horta que a gente fez quando chegou para cá era meio que uma horta meio que assim, de um estilo diferente. Ela só não é, ela é convencional, sem uso de químico e de veneno. É canteiros e tal, não tem floresta no meio, né? É uma experiência diferente. Com esse sistema de sombrite, se percebe que o sombrite tira 35% do sol, então ele fica um clima mais ameno, fica melhor para a planta. E a nossa experiência é que está dando certo, tanto no período da estiagem como no período das águas. Está produzindo normal folhas, né? Então nós temos priorizado essa área aqui para alface e para couve, entendeu? Que ela se adapta melhor nesse clima. O importante é a gente ir fazendo experimentos, respeitando os princípios. Então qual é os princípios que nós respeitamos aqui? O princípio do alimento saudável, a ideia de não usar nada de veneno, nada de químico que venha comprometer as formas de vida que tem, né? Tanto no solo como no espaço, né? No ambiente como um todo. E estimular todas as formas de vida. Aqui nós não tratamos mato como isso, não tratamos bichinhos como insetos, né? Como praga. Quer dizer, tudo que tem na natureza, se ela existe, ela tem uma função. Então como é que a gente lida com isso? Respeita essas várias formas de vida, de espécie que tem, sempre pensando no sentido de estimular e criar um equilíbrio, né, que possa permitir a gente produzir alimento saudável e também criar um microclima, uma condição onde todas as formas de vida sejam potencializadas, entre elas a humana, que é uma das formas de vida, né? Às vezes a gente acha que a gente é superior, não, a gente tem apenas mais uma forma de vida. Se nós estimular as outras formas de vida que existem, nós também estamos estimulando a nossa espécie também, a nossa forma de vida. Então, um pouco é essa pegada.